ao longo da aula, tá? Eu instalei aqui uma extensão no Google que puxa o print das pessoas que estão presentes na aula. Então, eu vou tirar a frequência a partir daí. Como eu já falei lá na nossa primeira semana, essas atividades, esses encontros síncronos não serão contabilizados como presença, tá? A presença vai ser através das atividades, tá? Mas se alguém precisar, lá no final, lá, tá? Esse encontro e a presença nesse encontro aqui vai também contar alguns pontinhos, com certeza, tá? Pessoal, eu compartilhei via e-mail o material que eu estou disponibilizando no Moodle. Aí eu não sei se vocês tiveram acesso lá, facilitou a vida de vocês. Gostaria de um feedback de vocês. Eu percebi lá. Eu acho que ajuda bem. Ajuda, né? Com o Moodle. Tá. Que aí a pessoa pode baixar direto lá pelo e-mail lá, né? E ter acesso aos materiais. Sempre lembrando que os links, né, principalmente dos vídeos, vão levar vocês para o YouTube. E todas as aulas, inclusive essas atividades síncronas, vão estar compartilhadas lá no... Vão estar compartilhadas lá no YouTube. Tá? Então, quem tiver acesso no YouTube... Fale, Tereza. Quanto às atividades síncronas no YouTube, eu tentei procurar lá, eu não achei. Está em algum... Não, você chegou a acessar a minha página do YouTube? Não a sua. Não a sua. A dos outros professores. Mas assim, cada professor tem a sua página ou vai ser tudo junto? Então, a sua eu não procurei, ser sincera, procurei de outros professores. Eu não sei como que os outros professores estão fazendo, porque não houve uma normatização sobre a questão de gravação de vídeos. Né? Ficou a cargo de cada professor estabelecer a sua estratégia, né? Qual vai ser a sua forma de atuação. Então, pode ser que alguns professores não venham optar por gravar videoaulas, né? Por não ter condições técnicas, ou por não ter mesmo, ou por não achar interessante. Das atividades síncronas, no caso. Então, tem uma página específica ou cada professor tem a sua? Também não sei se essas atividades síncronas serão gravadas e disponibilizadas, tá? Porque eu estou fazendo isso, tá? Mas pode ter alguns professores que não estejam fazendo. Tem profissionais que não se sentem confortáveis também, né? Com a questão de captação de imagem, né? E aí tem que respeitar a posição de cada um. O que você pode fazer é o seguinte, se você não está podendo acessar a atividade síncrona, a única coisa que ficou combinado e regimentado lá naquelas diretrizes é de que as atividades síncronas não vão poder contabilizar, né, como presença. Essas atividades ao vivo, né? Naquele momento assim que preferencialmente não se utilize, até pelas questões das dificuldades técnicas, né? Às vezes o cara fica sem internet, né? E aí o cara não pode acessar, não é porque ele não quer, né? Ele não pode acessar por causa de um problema técnico mesmo. Então, agora, quanto à gravação, aonde vai ser depositado essas gravações, isso aí ficou muito a cargo de cada professor, e é interessante que você pergunte diretamente para o seu professor, para o professor que você procurou, né? Pode ser que alguns estejam disponibilizando no Drive, né? Fala. Assim, até agora, você e a Márcia está no Moodle e a Bia está no Drive. Eu só achei que, de repente, estaria tudo num lugar só, que ficaria mais fácil. Acho que cada um tem o seu jeito também, já está tranquilo, só para saber. Então, aí aquela questão, isso aí foi muito discutido também, né? A gente vai todo mundo concentrar tudo numa área ou vai ficar, né, a cargo de cada um? Aí o que acabou vencendo é que cada um ficou, né, ficou disponível para escolher a sua plataforma. Por quê? Porque cada professor tem uma especificidade, né? E ficaria muito restritivo a gente bloquear essas possibilidades virtuais, né, para o professor.
Aí é meio que ficou lá, mas eu vou te dizer, teve muita discussão, teve muito debate, foi muito, né, foi muito discutido cada situação, foi lembrado sobre essa questão de facilitar a vida do aluno, de colocar tudo num lugar só, mas aí foi lembrado também a questão da necessidade pedagógica de cada professor, né, e que o Moodle poderia ou não, ou então o Drive, o blog lá no WordPress, aí cada um, né, foi argumentando que, olha, aqui essa plataforma é melhor para mim, aquela outra plataforma, coisa e tal, e aí acabou vencendo essa posição, né, e aí então é importante o quê? É importante que vocês entrem em contato com os professores, né, via WhatsApp. O bom do WhatsApp, o bom da criação dos grupos de WhatsApp é de que vocês têm acesso ao telefone do professor, então vocês podem mandar mensagem para ele diretamente. Eu creio que ninguém vai... Eu mesmo não gosto muito de contato via WhatsApp, né? Mas agora, nesse período excepcional de trabalho remoto, né, eu abri a sessão dizendo, galera, quem precisar, inclusive estou falando aqui para vocês também, toda vez que vocês precisarem, né, acessem lá pelo WhatsApp, mandem uma mensagem para mim, não tem problema, tá? Vou deixar aqui no chat também o meu e-mail, tá? Vocês também podem acessar o e-mail, mandar qualquer dúvida pelo e-mail. E aí, vocês façam isso, entrem em contato com o professor que vocês não estão conseguindo ter acesso, né? E fala com ele, pô, professor, está deixando em algum lugar, coisa e tal. Agora, para todo mundo que está participando, de todas as atividades síncronas que vocês estão participando, repara se o professor está gravando, porque se ele não estiver gravando a atividade, aí não tem aonde conseguir esse vídeo depois. Entendi, obrigado. Arroba aí, conteúdo. Creio eu que seja isso, eu sempre esqueço. Tá aí. Esse é o meu e-mail, vocês podem mandar quando vocês precisarem, tá? Mas de qualquer forma, creio que o e-mail já está lá copiado. Ah, não, mentira. Eu usei o e-mail do Gmail, porque como tinha arquivos muito grandes, o meu e-mail institucional não estava conseguindo encaminhar. Mas toda vez que vocês forem perguntar alguma coisa, mandar alguma dúvida, encaminhem para o e-mail institucional, porque eu tenho o hábito de acessar ele toda semana, né? Pelo menos uma vez por dia, e aí é mais fácil. É até melhor do que o WhatsApp, porque tem vezes que eu nem olho o celular, passo o dia sem olhar o celular, mas o e-mail geralmente eu abro lá, por questões de trabalho mesmo. Tá? Quanto aos meus vídeos, sempre reforçando, tem lá o meu canal, né, José Felipe da Silva Pérez, José Felipe Pérez, se eu não me engano. Vocês podem se inscrever no canal, né, por enquanto, e depois que passar no nosso ciclo, vocês podem retirar a inscrição, tá? Mas aí, enquanto vocês estiverem inscritos, e se vocês ativarem os sininhos lá também, vocês vão receber sempre as notificações toda vez que eu postar um vídeo, tá? E a maioria dos vídeos vão ser de interesse de vocês, tá? Até as atividades síncronas da galera do dia, a gente tem alguns momentos de responder perguntas, né? E aí, então, fica uma videoaula legal também, então vocês podem acessar, podem assistir lá também, tá? Tá bem bacana a dinâmica lá da galera do dia, apesar de que a galera do dia é um pouquinho mais tímida, né? Ou seja, a galera não fala muito no microfone, mas eles mandam as perguntinhas lá no chat lá e acaba ficando legal. Tudo bem, Tereza? Tudo bem, obrigado. Galera, sobre o William não apareceu ainda, se eu não me engano, ele chegou a fazer a atividade lá da primeira semana, mas depois também não fez mais. Vocês estão sabendo alguma coisa do William? Parece que para ele conseguir acessar aqui tá difícil, tá ligado? Por causa do horário dele lá. Entendi. Por causa da pandemia, ele está deslocando para vários pontos diferentes de trabalho. Aí ele não tem um lugar fixo. Ah, entendi. Mas então fala para ele continuar fazendo as atividades síncronas lá. Desculpa, atividade síncrona, não, das atividades de presença. Porque aí eu vou poder contabilizar a pontuação dele. Quanto a Isabel e a Jerusa, a gente ainda não tem novidades, apesar de que eu fiquei sabendo, houve uma reunião agora essa semana que os chips estão chegando, né? Então eu acho que eu encontrei a Jerusa ontem na rua.
Aí ela comentou que falaram com ela que ia chegar semana que vem, provavelmente. Isso, agora, a Isabelle, não sei se fala que a Isabelle, tá achando que ela desanimou. Será que ela desanimou? Assim, ela tá sem celular, né? Aí eu mando mensagem pelo Facebook, que ela às vezes acessa lá no computador do marido dela lá, mas ela não tem muita assim, eu vi muita vontade dela não. Eu vou então entrar em contato com o pessoal lá da assistência para ver se a galera entra em contato e dá uma reforçada, né? Espero que ela não desista, tá faltando tão pouquinho, né, gente? Rapidinho passa. Tão pouquinho agora, e a gente também não sabe como que vai ser a oferta desse curso, né, ano que vem, que vocês são a última turma, né? Eu acho que essa vai acabar, né? Pelo que a gente ouviu por aí. Eu não sei, sinceramente, não sei como que fica. Então, seria interessante ela fazer um esforço. Vou conversar com o pessoal da assistência para ver, tá? Mas obrigado pelo feedback que vocês estão me dando aí. Pessoal, e aí? E agora em relação a vocês, que estão... a Thaisa também não entrou hoje, né? Ela falou que não pode vir assistir a hoje, não. Agora. Isso. O quê? Ela tá de babá pro priminho dela lá, o recém-nascido, eu acho. Entendi. Tá toda enrolada, lá. Tudo bem. Agora, quanto a vocês, né? O pessoal que está fiel aí na participação das atividades e das atividades síncronas. E as dificuldades? Vocês querem relatar alguma dificuldade? Querem comentar alguma coisa? Não. Eu quero pedir desculpa porque eu não consegui ver tudo ainda, mas eu tô salvando tudo aqui no meu e-mail aqui, que eu vou estar vendo tudo, cara, pode ter certeza. Não, tudo bem, pode fazer no seu tempo, mas não deixe de adiantar as atividades de presença. Ok, eu vou fazer agora nesse final de semana, agora feriado aqui, vai ficar melhor para mim. Eu achei legal o senhor estar disponibilizando outros conteúdos, né, do pessoal de manhã, legal, quero ver também. Show, assiste mesmo lá porque tá bacana. Tá lá no e-mail? Não, os vídeos, eles estão no canal do YouTube. Você pode acessar lá o canal do YouTube, né? José Felipe Pérez, as atividades síncronas também estão lá. Eu tô adicionando as atividades síncronas, aí eu coloco integrado, EJA, aí vocês podem conseguir lá pelo título de saber qual é qual. José Felipe, o quê? José Felipe Pérez. Deixa eu até abrir aqui para ter certeza aqui. Espera que o computador aqui tá além agora. Acho que vou tentar aqui pelo celular, que é mais rápido. Isso. Se vocês digitarem lá José Felipe, com 2 P's, Pérez, vocês conseguem. Vou até colocar aqui no chat. Isso, encontrei. Me inscrevi. Sim. O nome tá lá do canal tá assim. Se vocês digitarem lá, vocês conseguem acessar, né? E aí pode se inscrever no canal, que aí toda vez que tiver, por exemplo, eu já coloquei agora o encontro de hoje mais cedo, o encontro de atividade síncrona mais cedo, eu já coloquei lá, né? E aí vocês podem acessar, tá? E assistir a videoaula. Agora, quanto aos vídeos que eu estou deixando no Moodle, é só pelo link lá que vocês conseguem no Moodle, ou os que eu estou mandando os links também pro e-mail. Espera aí. Michael. Parece que o Michael pediu aqui a solicitação, mas... Opa. Boa noite, Michael. Boa noite, professor. Boa noite, galera. Valeu. E aí, mano? Beleza. Boa noite. Boa noite. E aí, Michael, tá conseguindo acessar as atividades lá, cara? Ô, professor, eu tô meio enrolado. Até mandei mensagem um dia no privado pro senhor aí, porque semana passada foi semana de prova na faculdade e essa semana, cara, dia das crianças, eu, pelo visto, tô enrolado até domingo trabalhando. Uhum. Então, eu vou
eu vou pedir um prazo seu maior e pelo menos ver se eu consigo entregar as atividades do senhor todo final de semana agora. Eu peguei o vídeo da aula 2, parece, são acho que 4 vídeos. Eu comecei a ver, mas é vídeo longo, vídeo de 50 minutos, entendeu? Aí não consegui ver tudo direto. Aí eu pedi ao senhor até um prazo maior para mim, se o senhor puder me ajudar nisso. Ô, Michael, tudo bem. Eu estava até falando com o pessoal aqui antes de você entrar, que vocês usem o tempo de vocês, entendeu? A gente sabe das dificuldades, mas assim, priorize pelo menos a elaboração das atividades, né, de presença, aquelas atividades que estão selecionadas lá separadamente, porque aí o que acontece? É a partir dali que eu vou poder avaliar a presença e a nota de vocês. E aí depois os outros materiais, as videoaulas, e inclusive os materiais complementares, aí vocês podem ir assistindo no tempo de vocês. É muito importante que vocês assistam, é óbvio, né? Mas eu sei que como existem as prioridades e muitas das vezes na vida corrida não dá, né? Vai estar gravado lá, vocês vão ter acesso, inclusive tá no canal também do YouTube as videoaulas, as atividades síncronas, vocês podem ir fazendo no tempo de vocês. Eu até discuti com o pessoal mais cedo que a minha intenção é de que as videoaulas ficassem menores, entendeu? Sim. Mas eu estou gravando videoaulas de 2 horas, de 1 hora, de 1h30, né? E não está dando para compactar mais, por quê? Porque é muito assunto, são temas de semanas de aulas, né? Então, na verdade, o que eu estou trabalhando ali naquelas videoaulas seria 2, 3, 4 semanas de aulas, e então está ficando um pouco grande mesmo, tá? Mas aí vocês utilizem do tempo de vocês para tentarem, né, tentarem ver, né, pode ver parcelado, pode ver quebradinho, tá? Isso aí não tem problema não, tá? De qualquer forma, nas próximas semanas, a ideia é de que as videoaulas fiquem um pouco menores, mas também não é uma promessa não, tá? Que eu planejo a parada lá, monto os slides, e aí quando eu vou gravando, né, a parada vai se estendendo e a gente não tem conseguido compactar mais do que está lá não. Tá? E muita coisa fica de fora, infelizmente, muita coisa fica de fora. Se vocês assistiram lá aquele vídeo de introdução, na prática, a cada semana de aula, né, que normalmente vocês teriam 2 aulas de geografia, a gente tem que estar complementando aí 11 horas de atividade, né, porque são 40 semanas em 7. Então, eu estou tentando fazer o mais compacto possível, tá? Mas aí cada um vai fazendo no seu tempo. A prioridade é de que vocês façam as atividades de presença, até para a gente ter uma materialidade. O grande problema, o grande desafio nosso, pedagogicamente falando, é que quando acabar o ciclo, eu tenho que ter algo material para poder aprovar vocês, né? Por dizer, não, olha só, esse cara aqui cumpriu as atividades que foram propostas. Então, para vocês, eu estou até fazendo uma coisa menor. Ou seja, só estou cobrando as atividades de presença, aqueles pequenos textos semanais. O pessoal do dia, por exemplo, eu estou pedindo um outro trabalho, um vídeo trabalho, coisa e tal, mas eles lá têm mais tempo, né, teoricamente, do que vocês, que estão trabalhando, tem o dia todo ocupado, né? Então, eu só peço que não deixe de atrasar, pode entregar até o final de semana, não tem problema, mas só não deixe acumular, porque por experiência própria, quando a gente tem a tendência de deixar a parada acumular, e aí quando chegar lá na 6ª semana, na 7ª semana, né, vocês vão ficar loucos tendo que produzir 6, 7 textos. Não vai ficar legal para vocês mesmo, não. Tá bom? Valeu, Michael? Não, tranquilo, professor. Entendo sim. Show, show. Então, pessoal, a nossa atividade de hoje, a nossa atividade é sobre a nossa 3ª semana. A 3ª semana a gente está falando um pouquinho sobre redes, tá? O mundo em redes. Mais precisamente, falamos um pouquinho sobre as telecomunicações, falamos um pouquinho sobre os meios de transporte, né? E falei um pouquinho sobre o turismo também. Então, o que eu queria saber de vocês agora é se surgiu alguma dúvida, se vocês têm alguma colocação, se leram lá a solicitação do trabalho, se entenderam bem o que é o que o trabalho está pedindo. Na verdade, professor, o trabalho... depois da aula do senhor. Perdão. Repete, Matheus, eu não te ouvi. Na verdade, eu vou ler a atividade agora, depois da aula. Tudo bem. Ô, Nayara, pode falar. Eu assisti, né, a primeira aula
A segunda aula eu assisti um pouco e a terceira também. E assisti aquela outra aula daquele professor, que acho que parece com o Elcio. Não é ele? Parece com o Elcio, né? É. A gente chama de Aí, o Robelson. O Robelson. Aí eu assisti Roberto. o vídeo dele também. Só os outros que não deu para me assistir. Aí, em questão da atividade, da presença, eu li que para a gente fazer ver os vídeos, ler o material e ver quais os problemas que tem na nossa cidade de questão de transporte, de rede de transportes. Igual que estava falando nos vídeos da aula. Isso é bem legal, Nayara. É isso aí mesmo, tá? E quando eu estou pedindo para vocês falarem da cidade, exatamente com base no que vocês viram, né, das videoaulas, dos materiais que foram colocados lá, eu quero que vocês tentem fazer uma análise crítica dos meios de transporte da cidade de vocês, né? Tá legal? Tá ruim? Qual é o ponto que vocês acham que poderiam melhorar, né? Assim, citando um exemplo, na minha visão da cidade de Pádua, por exemplo, eu acho que todos aqui são de Pádua, né? Então, da cidade de Pádua, eu quero que vocês façam uma análise sobre se a questão do fluxo de pessoas, do fluxo de mercadorias, ele já atingiu o melhor possível que poderia acontecer ali na cidade, né? O transporte em Pádua é satisfatório para vocês, tá? É isso que eu gostaria de que vocês tentassem desenvolver. E se não é legal, e se não está bacana para vocês, por que não está bacana? O que poderia melhorar? Quais pontos o transporte em Pádua deixa a desejar que vocês tenham percebido, tá? E aí, é claro, todas... Fala, Maicon. Conforto, pontualidade, que só passam de 1 hora para lá, entendeu? Aí você fica... Mas agora não tá tendo mais, não. Não, eu sei, mas tô falando, normalmente era onde em 1 hora. Sim. Agora o ônibus reduziu, acho que 2h30 para 3 horas. Só tem um ônibus para distrito, um ônibus para, vamos supor, para distrito, para Campeiro, para esses lugares assim. O último ônibus, se eu não me engano, é de 10 da noite, que é o da escola, perto, que leva os alunos. E quando é feriado, o último eu acho que é 4 da tarde, eu acho. Entendeu? Então é um negócio bem precário. Se a pessoa quiser visitar um parente no interior, uma coisa, ela não tem como se locomover. Ela tem que ir esperando outro dia pegar ônibus manhã, senão... Ô, Marco, a Cidade Nova não tem nenhum ônibus mais? Porque daqui Cidade Nova para o centro? Tá uma vergonha. Já não tinha nada. E por lá não tá passando mais, não. Vocês conseguiram entender que a natureza do mundo moderno é uma natureza em fluxo. A natureza, estou usando essa palavra, mas não quer dizer de natureza do meio ambiente, não. Eu estou dizendo que o sistema atual, o capitalismo moderno, ele tem em si, na sua característica mais primordial, tá, o fluxo de mercadorias, o fluxo de informações. Então, um espaço, quanto mais inserido ele está no contexto do capitalismo, maior é a dispersão da infraestrutura que permita o fluxo de informação, de capital, de mercadoria. Então, quando a gente olha uma cidade como Pádua, com uma precariedade, né, na questão do transporte, a gente começa a perceber o quê? Isso tende a fazer com que o espaço paduano ele fique à margem, né, do sistema. Tá? E quando a gente fala sobre fluxo, principalmente no meio de transporte de uma cidade, e aí não importa se ela é grande, se ela é média, se ela é pequena, tá? A gente tem que entender o meio de transporte como um sistema, ou seja, um conjunto de elementos, tá? Que se agregam, que se unem para uma determinada função. Neste caso específico, transportar as pessoas. Tá? Então, o que vocês estão relatando, que o Michael relatou, que a Tereza relatou, é de que a gente não tem, tá, um meio de transporte público, né, coletivo. Não existe isso em Pádua. Né? As pessoas estão à mercê, né, da sua própria sorte para poderem se deslocar de um lugar ao outro. Tá? Isso é um ponto que eu também sempre vi em Pádua. Fala, alguém quer puxar uma dúvida?
E a questão também, tipo assim, das ruas, das rodovias, a questão que não tem, né, a iluminação, isso também se enquadra nesse caso de problemas de fluxo? Porque a história de Pádua, ela não está desconectada da história do país, né? E aí vocês vão ver lá na videoaula, ou já viram, que historicamente o país escolheu para si como meio de transporte o sistema rodoviário. E que essa escolha, ela trouxe várias consequências, tá? Algumas delas negativas. O maior problema hoje que a gente tem observado é que essa opção pelo transporte rodoviário, e principalmente o transporte rodoviário individual, ele tem causado um caos em todos os espaços urbanos. Trânsito, poluição, violência no trânsito, né? Ou seja, mortes. E aí, Pádua não foge disso. Né? Ou seja, a gente não tem outra opção. Em Pádua, ou é o sistema rodoviário, tá? E aí, como vocês falaram agora há pouco, não existem ônibus, então se não existem ônibus, a única opção é o automóvel, né? Então a gente tem como principal opção o sistema rodoviário individual, que causa todos os problemas que a gente vê, até no trânsito de Pádua, que para uma cidade pequena é um trânsito muito caótico, né? Não é? E outra coisa é a questão do custo. A pessoa, quando a gente fala sobre sistema de transporte, né, ou quando a gente fala sobre um meio de transporte, a gente tem que pensar em toda a população, não só em quem tem condição de comprar um carro. Então, a gente tem uma parcela considerável da população paduana que não pode comprar um carro, não tem, né, o dinheiro para comprar um carro e que fica à mercê da própria sorte, como que se desloca na cidade, como vai para dentro do núcleo urbano, dentro ali do sítio urbano de Pádua, a gente ainda tem o quê? A gente tem a bicicleta. Né? Por quê? Porque a cidade é relativamente pequena, algo que, por exemplo, nas grandes cidades, como Rio de Janeiro e São Paulo, isso não é possível, né? Porque as distâncias são enormes, tá? Mas em Pádua o cara ainda pode se deslocar de bicicleta. Tá? Aí o cara diz assim, professor, mas eu vi lá na virtual. Fala, Nayara. Porque a gente que é ciclista disputa o espaço junto com o caminhão, com o carreto, porque não tem aquela área para o ciclista andar. Só tem do IFE até perto da Copap para lá não tem. Só tem depois lá perto da rodovia, depois do trevo que tem um pedacinho, mas é pouco, não tem muito espaço assim para os ciclistas andarem. Também é ruim. Mas e outra coisa também, mal planejado. Quando a gente está dirigindo, você pega uma distância boa, assim, para respeitar o ciclista mesmo, aí muitas vezes o carro de trás buzina, achando que a gente está errado, que a gente tinha que arriscar mesmo a vida do ciclista para poder ultrapassar. Ou a gente espera o ciclista para poder ter uma segurança, geralmente a maioria das pessoas não gostam, elas não respeitam isso. Professor, nós estamos falando sobre transporte de seres humanos, né? Mas eu posso levar isso muito além do ser de transporte público, por exemplo, transporte de mercadorias na cidade. Tem lugar que caminhão não entra e tem que parar bem antes para poder levar em outro lugar, falta de estacionamento, por aí vai. Mais ou menos isso? Olha, isso é muito legal, porque tudo que vocês estão falando está relacionado a essa péssima escolha e má gestão, né, do transporte. Voltando na questão da Nayara e que a Tereza levantaram, a bicicleta em Pádua não foi uma opção da gestão pública. Não é que, tipo assim, vocês podem até assistir lá as videoaulas e vocês vão dizer, pô, professor, mas você falou lá na videoaula que o transporte por bicicleta é um meio alternativo de transporte que tem sido usado em muitas cidades. Sim, mas é um meio de transporte que foi uma opção de gestão, e aí você tem todo um trabalho para implementar esse meio de transporte no convívio urbano. Né? Não é o cidade adaptada, né? Isso, não é o caso de Pádua. O caso de Pádua é que a pessoa é obrigada a se fazer uso desse meio de transporte, porque não existe outra opção. Tá? E como não existe nenhum tipo de preocupação em inserir esse meio de transporte na cidade, acontece o que a Nayara falou, da questão do ciclista ter que estar ali, né, disputando espaço com veículos, né, que
pesa 1 tonelada, 2, 3, 5 toneladas se for um caminhão, né? E correndo um risco de acidentes graves. Tá? E a Tereza chamou atenção para um outro ponto também. É ruim para o ciclista, é ruim também para o motorista, e aí a gente cai numa situação ainda mais intensa, né? Ainda mais profunda, que aí a gente envolve a questão da educação, da própria formação dos condutores, mas acima de tudo, mais bem educado que o condutor seja formado no país, melhor que fosse a nossa educação, o sistema de transporte rodoviário ele está sobrecarregado, né? E é caótico, o que acaba contribuindo para essas situações que a gente tem visto, principalmente o quê? Os acidentes que vitimizam milhares de brasileiros. Quando vocês olharem lá as videoaulas, vocês vão ver o Brasil perde mais pessoas em um ano nas ruas e estradas do país do que, por exemplo, os Estados Unidos perdeu em 10 anos da Guerra do Vietnã. Aquela mesma guerra que eu coloquei lá no documentário na primeira semana, né, extremamente violenta, extremamente sangrenta, os americanos perderam menos gente, né, em 10 anos de guerra do que nós perdemos, tá, em um único ano. E a maioria das pessoas que morrem nas estradas brasileiras são o quê? São pessoas jovens que poderiam produzir, que poderiam estar ali, né, no início da sua produção econômica e acabam perdendo suas vidas, tá? Exatamente por esse caos que é o que são os meios de transporte do país. Caos esse que vocês podem observar até numa cidade pequena como Pádua. Né? E o que o Matheus levantou também é muito interessante, porque quando eu estou falando sobre fluxo, estamos falando aqui sobre fluxo de pessoas, mas ele também está associado a fluxo de mercadorias. E ainda fica mais grave a gente perceber que a escolha do país foi pelo transporte rodoviário. Por quê? Porque o Brasil é um país continental, né? Ou seja, é um país em que a Europa toda cabe dentro do nosso território, né? E ainda sobra espaço. E, ao invés de a gente buscar meios mais seguros e mais baratos de transportar mercadoria, como hidrovias, as ferrovias, né, ou o sistema de cabotagem pelo litoral, aproveitando o imenso litoral brasileiro, não. O que a gente optou, historicamente falando? Pela rodovia também. E a rodovia individual, ou seja, o transporte por caminhões. Isso contribui para quê? Para que as nossas cidades e estradas estejam sobrecarregadas não só de transporte de pessoas, mas também de mercadorias, né? Causando esse caos que a gente vê até em Pádua, como o Matheus chamou a atenção. Às vezes o caminhão não pode parar no lugar, ele tem que parar em outro, ou seja, o sistema de transporte não foi pensado, as vias, as ruas não foram projetadas e pensadas para o volume de coisas que estão circulando nelas, né? E aí qual é a tendência? As estradas e ruas se degradam muito rapidamente, buracos, né? Não tem como você manter porque o trânsito é grande, tá? E caótico. Eu já consegui pegar trânsito em Pádua, eu fico realmente consternado quando eu estou tentando chegar no IFE e aí você vê que o tempo que você poderia levar seria muito menor, né? É claro, aí a pessoa pode dizer assim, pô, professor, mas então qual é a sugestão? Bem, a sugestão é um planejamento, tá? Não só para Pádua, mas para todo o país. Você deveria pensar, e vocês são da logística, né? Ou seja, isso é basicamente o curso de vocês. É entender como que funciona o fluxo de um país. Vocês já devem ter visto, e eu já vi que vocês já fizeram um trabalho sobre isso, né? De como a logística de transporte no país ela é deficitária, né? E qual é o ideal? O ideal é a ferrovia? O ideal é a rodovia? É o transporte hidroviário? Não. O ideal é você ter um sistema multimodal. Sim. Ou seja, uma série de modais distintos que poderiam ser aplicados para determinadas condições, potencializando as suas vantagens, né, em detrimento às suas desvantagens. Então, só para citar um exemplo, né, o transporte da soja, que hoje é produzida na região centro-oeste do Brasil. Hoje, como que acontece? Você pega a soja, joga no caminhão, e aí o caminhão vai, né, e percorre 3 mil quilômetros até o porto, e aí ele chega lá no porto, fica esperando numa fila enorme,
né? Porque descarregar o caminhão é lento, cada caminhão para descarregar leva um tempo, e aí então você acaba formando uma fila enorme nas estradas, caminhões cheios de soja, né? Porque você também só tem aquele porto para escoar aquela produção. E isso, né? Esse tempo, essa demora, essa ineficiência, porque você está usando, né, o caminhão que tem um custo alto, combustível, que transporta pouca coisa, isso agrega um custo à produção. E aí, na hora de você vender para outros países, para você competir com outros países, até num produto que o Brasil é excelente em produzir, né, que é a soja, a gente perde. Tá? Qual seria o ideal? O ideal é você ter um sistema intermodal, talvez caminhões para conectar a soja até o trem, né, um porto de trem, né, esse trem conduziria, né, a maior parte da distância, né, da região centro-oeste até o porto, e ali você teria a última baldeação para, né, exportar. Isso iria baratear bastante a produção. Desculpa, alguém ia falar. Eu cortei alguém. Podia fazer ferrovia. Tá, não estou ouvindo. Aumenta o microfone, né? Poderia fazer ferrovia, que aí na ferrovia colocava a soja dentro do container, aí levava para o porto, aí no porto arrumava aqueles de guindaste que é próprio para poder pegar o container, colocar dentro do navio e transportar. Perfeito. Ou utilizar hidrovias, ou utilizar portos, né, fluviais no Amazonas. Ou seja, é aquela questão. Você pensar, e aí entra a logística, você pensar cada necessidade e aplicar cada modal àquela necessidade. Mas, infelizmente, por uma questão histórica, quando vocês forem lá ver a videoaula vai ficar mais claro, né, o país optou cegamente pelo sistema rodoviário. E a gente colhe hoje, tanto nas estradas, quanto em cidades pequenas, médias, grandes, as consequências dessa escolha. Teve um tempo que eles estavam fazendo, tinha o intuito de fazer uma ferrovia que ligaria exatamente para isso, que ligaria, acho que o norte até lugar lá para descarregar lá. O porto lá em Maranhão. Mas aí tinham parado, sei lá quando iam parar, falaram que estava voltando, ia voltar a construir ela, que a empresa deu calote, queria mais dinheiro, um monte de palhaçada lá. Aí deu uma notícia de que 2 anos atrás queria voltar. A Transamazônica melhoraram ela um pouco, parece. Já tinha, toda a vida foi só barro. E agora já começaram a asfaltar ela, no caso, adiantando pelo menos o processo de transporte, porque vários caminhões atolavam, quando chovia você não conseguia passar. Era muita coisa. Falaram que melhoraram, pelo menos visto isso, deram lá que ia melhorar, sei lá, acho que 5% ou 6%, entendeu? No total. Na agilidade lá para transportada, previsto. Aí, vamos ver o que vai dar aí. Nayara, você ia falar alguma coisa? É igual Pada. Pada tem aqui a linha do trem, mas não é utilizado. Se fosse utilizado, ia diminuir o caso, né, de muitos caminhão, carreta onde que não era para estar, ia ficar melhor a locomoção. E até o jeito da rua também, porque igual você falou, se tem muito fluxo de carreta, o asfalto não vai durar. E aí eles também já não investem nessas coisas também, então fica tudo caótico de ambas as partes. Então, a gente está discutindo, tanto que o Maico falou, quanto a Tereza, quer falar alguma coisa? Não, só para esclarecer, porque o asfalto de Empada é complicado, porque é uma via BR, né? É estatal. Então, tem que passar a Seretran. Na rádio esses dias mesmo estava falando, porque a fábrica de asfalto é aqui. Aí se asfalto para todos os lugares, menos para Pado. Eles queriam fazer um projeto que saísse pelo menos a porcentagem para Pado, para poder melhorar a estrada. Mas, assim, o problema principal é a BR-101, né? 116. E tem uma outra também que eu não lembro o número dela. A 101 é aquela que vai para Monte Alegre? 116. Porque aquela, quando eu ia na casa da minha avó, eu não estou indo por causa da pandemia, eles arrumaram aquela pista, né, há pouco tempo. A pista já tá ficando toda ruim, já chega um pedaço ali, São Mas Pedro, é estatal. Já tá estadual. horrível. Então, vocês estão levantando várias questões, tanto o Maico levantou, quanto a Nayara, quanto a Tereza, que são problemas de gestão, problemas administrativos. Aí a gente cai também em algumas questões relacionadas ao mau uso do dinheiro público,
Tá? A gente, infelizmente, geralmente os prestadores de serviços para o Estado, eles cobram, né, preços absurdos e entregam serviços, né, muito deficientes. Tá? E aí a gente cai numa questão da burocratização, porque aí você às vezes tem uma rua que passa dentro da sua cidade, mas aquela rua é de competência estadual, porque às vezes é uma pista estadual, uma estrada estadual, ou às vezes até uma estrada federal, né? Então, todo esse conjunto de problemas que estão associados à burocratização, à politicagem, né, ao mau uso do dinheiro público, associado, né, às nossas opções históricas por um transporte ineficiente, isso tudo agregado, né, é o que a gente chama de custo Brasil. Tá, que vocês têm lá um documento, eu compartilhei um pequeno texto sobre o custo Brasil, também tem algumas reportagens sobre o assunto, tá? Mas que vocês tenham consciência de que, infelizmente, nós pagamos esse custo, tá? Nós pagamos esse custo não só, né, quando a gente compra uma coisa, porque essa coisa acaba tendo, né, um celular acaba tendo o valor agregado do transporte, né, uma camisa tem esse valor agregado, mas nós também pagamos com a nossa qualidade de vida, quando a gente percebe que um fluxo numa cidade, que poderia ser muito melhor se você tivesse uma opção por transporte público, por um veículo leve sobre trilhos, como foi a questão aí que a Nayara levantou, a nossa vida poderia ser melhor e, infelizmente, a gente fica preso em trânsito, a gente fica preso em engarrafamentos, a poluição é absurda e muitas das vezes a gente paga também com a nossa vida quando a gente sofre um acidente, né? Quantas pessoas não conhecem, né? Todo mundo conhece alguém que sofreu um acidente, que perdeu alguém, né, em uma estrada, em um acidente de trânsito dentro da cidade, né? Infelizmente, essa é a realidade do país, né? Agora, se tem um ponto positivo nisso tudo, é de que é um problema que pode ser resolvido por nós mesmos, tá? Principalmente na questão, né, da sociedade como um todo. Ou seja, a sociedade que nós vivemos não é uma entidade divina que veio aqui e disse que tinha que ser assim, né? Não existem forças esotéricas ou místicas que estão conduzindo a nossa realidade. Basicamente, a realidade que nós vivemos atualmente, ela foi construída por nós mesmos como civilização, como sociedade. E se nós construímos essa sociedade que não está boa, cabe exatamente a nós essa transformação. Tá? É simples? Claro que não. Quando a gente está trabalhando sobre uma ótica de sociedade, de coletivo, isso é muito complicado. Mas a gente tem as ferramentas, e as próprias ferramentas estão aí. Cobrar, prestar atenção na questão da eleição, cobrar os nossos representantes, tá? E, acima de tudo, respeitar a nossa parte nesse processo. O que a gente pode fazer para contribuir? Agora, em relação a Pádua, o que a Nayara levantou aí é muito interessante, né? Eu vejo para Pádua, para uma cidade pequena como Pádua, opções de transporte seriam um veículo leve sobre trilhos, né? Até aproveitando a própria malha ferroviária que já existe na cidade, tá? Ou seja, a cidade já é cruzada por uma malha ferroviária que poderia ser aproveitada por pequenos bondes, né? Por pequenos trens que poderiam transportar pessoas, né? Isso iria desafogar o número de pessoas que poderiam acessar, ou que teriam que usar veículos, né, automóveis, construir, né, trajetos específicos para bicicletas, né, com o intuito de encurtar as distâncias. Tá? Ou seja, as soluções existem técnicos para isso. Agora, falta muitas das vezes vontade política e interesse do público de cobrar, até pelo desconhecimento. As pessoas acham que as coisas são como são porque sempre foram assim. Não é verdade. As coisas são como são porque alguém pensou elas desse jeito. E alguém se beneficiou com essas coisas desse jeito. Michael, quer falar alguma coisa? Não, eu tô pensando assim, eu já pensei que você tá falando ciclofaixa. A ciclofaixa ali, dá para fazer razoavelmente do lado de cá do rio. No caso, para o senhor não ficar perdido do lado do rio.
porque a Vilis foi criada depois, parece, e, tipo assim, tem um pedaço razoável de estrada. Tá um pedaço de... Já do outro lado, já é bem estreita a via, até para 2 veículos, entendeu? É bem ruim a via, e quando tem carro encostado, não tem como você passar com 2 veículos de início, ao mesmo tempo. Então, é um negócio que tinha que estudar bastante, porque logo do outro lado também já é morro, entendeu? É muito morro. Tem a casa na beira do rio, a estrada, outra casa e morro. A maioria do outro lado é morro. Aí seria um negócio, um projeto que seria interessante ver, entendeu? Então, o Michael, você tá, eu vou encerrar aqui, pessoal, que já está começando, já está chegando a hora da aula da Márcia, né? E como a gente começou um pouquinho mais tarde, eu adiantei um pouquinho, né? Eu acabei ultrapassando um pouquinho o nosso horário, né? Mas o que o Michael está fazendo é exatamente o quê? Pensando nas questões técnicas, né? Ou seja, você, até como uma pessoa que já tem um estudo na área de logística, vocês já podem ter essa visão, né? De entender que, não, pô, peraí, tá, mas ciclovia é possível em toda a região de Pádua, como ele falou, tem os morros, talvez não dê, né? Agora, pensar, o que tem que ficar bem claro para vocês é o seguinte: nunca foi pensado, a verdade não se pensou, tá? Poderia, soluções técnicas existem para tudo, você alterar direção de fluxo, ou seja, onde tem uma rua que seria mão dupla, você colocar um sentido único, né, para ampliar um espaço para ciclofaixas, né, criar um sistema integrado, multimodal, ou seja, que seria a espinha dorsal poderia ser um sistema de ônibus ou de veículos leves sobre trilhos, e você terminar o trajeto, né, com outro modal, como, por exemplo, a bicicleta. Você não precisa cruzar a cidade de bicicleta. A ideia não é essa. A ideia, como a gente falou, são intermodais que se conectem. É como, por exemplo, acontece hoje em Curitiba. Você tem uma rede de ônibus que se conectam, né, que tem uma espinha dorsal, mas que em determinadas regiões você pode terminar o seu trajeto com outros veículos, né? E aí, por exemplo, uma bicicleta pública, em que você tem um trajeto de, no máximo, 2 quilômetros. É claro, a bicicleta não é a solução para tudo. Ela é uma das soluções para um trajeto que tem que ser plano e curto. E aí você idealizar uma rede é idealizar todas essas questões que o Marco está levantando aí. Pessoal, eu agradeço, já está na hora de vocês entrarem lá, né, no vídeo da Márcia e beber uma água e coisa e tal, 3, 4 minutos é o suficiente, né? Eu agradeço muito a participação de vocês. Essa videoaula vai estar lá no canal, se depois quiserem assistir do dia também, podem acessar também. Valeu, gente. Até semana que vem. Valeu. Valeu. Semana que vem, boa noite.